Olá, irmãos, bom dia. Deus abençoe a vida de cada um. E sem muitas delongas, né? Vamos dar sequência no estudo, né? Que nós estamos falando sobre o corpo de Cristo, né? Para que nós possamos ter um entendimento de como que Deus estabeleceu esse corpo, como que o apóstolo Paulo explica isso de uma maneira assim bem clara na palavra, mas que nós às vezes estamos desalinhados com esse desenho. Então, irmãos, o propósito é que nós tenhamos um entendimento, né? Diferente daqueles que falam para os irmãos, para todos aqueles que ouvem a palavra, não estudar, que o conhecimento pouco importa. Eu vou dizer para os irmãos o contrário: estude a palavra, o conhecimento é importante. O Espírito de Deus, na medida que você vai conhecendo, ele vai te mostrando, né? Eu acredito que o conhecimento que não serve é esse conhecimento que não é o que nós extraímos da palavra. Você pega um livro para ler, bom, faz uma diferença. Paulo fala assim: examinai, né? Examinai todas as coisas e retende o que é bom. Mas assim, o conhecimento, alguém falar para um outro irmão da igreja que o conhecimento não é necessário, isso aí, desculpa, mas você precisa pôr o seu coração em Deus, porque você está dando uma mensagem errada para o seu irmão, né? A Bíblia, os escritores sempre nos instruem a estudarmos a palavra, a separarmos tempo. Paulo fala assim: medita nela de dia e de noite. O que é meditar? Não é você pegar a Bíblia e dar uma leitura, não é você ir na reunião, ouve uma pregação e pronto, leu aqueles versículos ali e pronto. Não, o que Deus quer é que todos os membros do corpo de Cristo dediquem tempo ao estudo da palavra. Você não vai ter cabeça cheia, não, isso é mentira, isso é mentira do diabo. Você não vai ter cabeça cheia, não. Você vai ter a sua mente exercitada na palavra. Porque à medida que você vai comendo a palavra, à medida que você vai estudando, o Espírito de Deus vai explanando, ele vai abrindo novos campos de visão para você poder discernir quando há uma coisa que não está funcionando de acordo com a palavra. Então, cuidado, viu, irmãos? Eu vou ler essa palavra aqui, ó, em 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 1, está escrito assim: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ok? Irmãos, é como eu tenho falado, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Veja que a palavra lá, ela não está falando, o Espírito lá não é com E minúsculo, não, é com maiúsculo, definindo a característica da operação do Espírito Santo na nossa vida. E Paulo fala assim também que há diversidade no serviço. Vai pegando essas palavras, irmãos. Os dons são diversos. E também há diversidade no serviço. Então, serviço aqui é a palavra ministério. Então, a diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade nas realizações no corpo de Cristo, as mesmas pessoas não realizam o mesmo serviço, não é? Todas as pessoas não realizam o mesmo serviço, porque há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, há diversidade nas realizações, serviços, nos ministérios, mas o serviço é o mesmo. Então, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando o quê? O fim proveitoso, como Paulo fala. Então, ele fala que a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro conhecimento, a outro a fé, a outro dom de cura, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, porque assim como o corpo é um, de novo, aqui nós vemos unidade, como o corpo é um, unidade, e tem muitos membros, o que? Diversidade.
Então, todos esses membros constituem um só corpo, que é a unidade. E assim, também com respeito a Cristo. O termo Cristo aqui é no sentido corporativo, ele não está falando de Jesus como homem, mas ele está falando aqui com respeito a Cristo, ele está falando da igreja, do corpo, no sentido corporativo. Então, esse é um parâmetro, uma ideia muito rica na Escritura. Então, a gente vê nesse versículo que ele não está falando de Jesus. Então, ele está falando do corpo, é dos membros, da igreja. Então, ele diz assim, o corpo é um e tem muitos membros. Então, esse é, né, a questão do corpo natural. E todos os membros são muitos e constituem um corpo. Aqui, ele está falando da igreja. Então, irmãos, uma coisa importante que nós precisamos entender é que essa é uma analogia, mas nada dentro da palavra pode expressar a grandeza desse corpo de Cristo, né? Então, a uns o Senhor deu palavra e sabedoria, e a outros, quem são esses outros? São os irmãos da igreja, são toda a congregação. Mas aí, quando nós vemos lá, que chega no versículo 12, esses muitos irmãos constituem um só corpo, e assim também com respeito a Cristo. Então a ideia aqui, irmãos, é profunda. Paulo está dizendo que há um aspecto de Cristo, que é o aspecto incorporado, né? Então, ou seja, é a verdade que Paulo desenvolve em Efésios muito claramente. Então, ele é o cabeça do corpo. E ele não é todo o corpo. Um corpo de redimidos que foi unido à cabeça. Um corpo do qual ele encabeça. Entendeu? Mas ele não é o corpo. Então, ele é a cabeça. Ele é a cabeça do qual todo o corpo depende. E veja bem aqui uma coisa muito importante. E é coordenado por ele, pois ele é a cabeça. Agora, essa união não é como o corpo natural. Então, como eu disse, não tem nada, nenhuma figura natural que possa expressar essa realidade espiritual. Todas as figuras que nós vemos na palavra, elas vão constituir limitadas, né? Porque essa realidade espiritual, embora a cabeça seja a cabeça, o corpo seja o corpo, né? A cabeça está no corpo. E também o corpo está na cabeça, porque a Bíblia diz que nós, né? Que nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Então toda figura que é usada aqui é para poder dar uma explicação, para poder dar um parâmetro, para que nós possamos entender. Paulo se aprofunda nesse desenho. Então, irmãos, Cristo, como é usado aqui na palavra, não é o Senhor Jesus Cristo, é Cristo no sentido corporativo. E o Senhor Jesus, mas é o Senhor Jesus mais a igreja. Então, quando Paulo fala aqui de Cristo, nesse versículo ele está se referindo a esse corpo, porque você foi ungido com o Espírito de Cristo e foi integrado em um corpo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em corpo, né? Ou seja, judeus, gregos, escravos, livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então a palavra batizado aqui é no sentido de incluir, que nós fomos inclusos nesse corpo. Então, todos, diversidade, todos, foi dado beber desse Espírito que forma esta unidade. Então, essa é a visão de Cristo aqui nessa palavra. O Cristo incorporado é o Cristo corporativo. Não significa que nós nos tornamos Cristo, mas que ele, a cabeça, está incluso, está incorporado nesse corpo. Não significa que Cristo tornou-se nós. Não, ele continua sendo ele e nós continuamos sendo nós. Mas aquele que se une ao Senhor
se torna um só espírito com ele. Então, se nós dizemos que somos corpo de Cristo, que somos a igreja no desenho e funcionamos, irmãos, como maiores e menores, então esse corpo está deficiente, porque esse espírito é a essência que liga todos os membros e o torna um só corpo. E eu quero dizer aqui que eu não estou dizendo que não há uma administração na igreja, mas eu estou dizendo esse sentido em que existe hoje no padrão que nós vivemos. Ninguém quer descer do pedestal. Não há, o que acontece é que eu quero estar naquela posição. Eu quero estar sobre os outros. Eu quero eu mesmo definir o que vai e o que não vai acontecer. Eu quero definir isso. Então, às vezes, nós vemos... Uma certa vez estava vendo um ministério na pregação, ele falando que se alguém quisesse ser líder... Gente, não é isso que Deus quer. Deus não está querendo lideranças na igreja. Deus quer um corpo funcionando na igreja. E que nesse corpo, a igreja como cobertura, né, tem ali o seu governo local, que é constituído não de um homem, não de dois, mas é de um corpo ministerial. Eu acho que isso é muito... Irmãos, no desenho, do sistema que nós vemos hoje funcionando, eu sei que isso que eu estou falando é uma coisa difícil, impossível de acontecer. Mas eu creio que ela vai acontecer porque Deus vai fazer alguma coisa. Eu creio que Ele vai tirar essa situação do qual a igreja entrou e vai alinhar esse corpo. Mas para isso, eu sei que nós precisamos descer do nosso pedestal e começarmos a valorizar cada membro do corpo. Eu estou falando valorizar naquele negócio da pregação. Irmãos, nós somos corpo de Cristo. Irmãos, nós somos o reino do Senhor. Irmãos, é por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. E eu vou e dou aquela pregação, falo, mas na hora da prática, na hora das decisões, na hora dos acontecimentos, eu estou aqui e o outro está lá. Então quem decide as coisas sou eu, não é mais a igreja que decide, não é mais o corpo. Por quê? Porque o corpo ali é só enquanto está dando a palavra, mas na hora dos acontecimentos eu me desmembrei daquele corpo e eu então tomo. Essa é a verdade, irmãos, essa é a realidade. Ninguém quer descer do pedestal, todo mundo quer ficar no pedestal, dizendo para poder ter ali um gostinho. Eu não estou dizendo que não devemos dar honra, claro que devemos honrar, mas esta honra, ela está canalizada no corpo de Cristo. Não é uma honra para a pessoa, não é para dizer, ó, você é o Superman da espiritualidade, não é para dizer, ó, você está quase sendo arrebatado, você se tornou um Elias, né? Porque eles falam que é arrebatado, mas claro que Elias não foi arrebatado, né, irmão? Isso é um entendimento tão grosseiro na palavra que não tem, né? Mas é só um modo que eu estou falando, né? Aqui, que a pessoa ela se coloca num estado espiritual que acabou. Ela está lá em cima e o povo está querendo. Não, irmãos, a espiritualidade ela é nivelada no corpo. Não existe maiores nem menores. Existe o corpo de Cristo. Então nós temos a unidade orgânica com Ele, de tal forma que Ele está em nós. Nós estamos nele, então nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Então, irmãos, esse Cristo, segundo a visão de 1 Coríntios, capítulo 12, que é um Cristo corporativo, e se nós não tivermos essa visão, irmãos, nós vamos errar tudo. Nós vamos errar completamente, como os coríntios estavam errando. Alguns poderiam ir em uma reunião ou outra, e ali, nesta reunião, compartilhar uma profecia. Aí eles se achavam o máximo, e olhavam para aqueles que falavam em línguas e diziam assim, ó, vocês estão falando coisas que vocês nem entendem. Nós não, nós profetizamos. Então o nosso dom é muito melhor do que o de vocês. E o outro que dava a palavra de conhecimento se exaltava em cima da sua palavra. Então Paulo escreve este capítulo e escreve essa carta, né?
dizendo assim para eles assim: o que é que vocês estão fazendo? É como se o ouvido estivesse furando o olho, é como se o olho estivesse entupindo o ouvido. Então, vocês são membros do corpo, e cada função deve estar no seu lugar adequadamente. Ele falou que olhos, mãos, todos estão no corpo. Não é porque o pé quer ser olho, né, que ele será olho, e que ele não faça parte do corpo. Esse tipo de hierarquia, onde existe diferença, está errado. Não existe membros mais importantes uns do que os outros no corpo. Então, o que Paulo está falando aqui é que se Deus fez esse corpo com toda essa beleza, toda essa diversidade, é porque tudo isso é belo, tudo isso tem significância, e o corpo precisa de cada função. Pelo contrário, né, os membros do corpo, que Paulo fala lá que parecem ser menos importantes, que são mais fracos, esses são mais necessários. Esses que parecem menos dignos, esses Deus deu muito maior honra. Então no corpo, irmãos, cada membro tem a sua função. O Senhor não fez nada aleatoriamente. Então, nós às vezes, irmãos, entendemos algum padrão errado. O tablet descarregou aqui. Nós às vezes entendemos alguma coisa errada, irmãos. Não é que às vezes nós achamos que humildade, espiritualmente falando, você acha assim: eu sou lá da turma do último banco, e acha que isso aí é humildade. Não importa se você está no banco da frente, no meio ou atrás, não importa o lugar onde que você está. O importante é que você tenha entendimento de que no corpo não há membro sem função. Espiritualmente falando, é como se Deus, né? É como se Deus, aliás, espiritualmente falando, né? Deus ordenou e estabeleceu no corpo esses membros para poder operar. Agora, irmãos, é claro que nós, né, ganhamos a realidade espiritual disso. O que significa isso? Nós precisamos andar em união com o Senhor, senão nós vamos ser um daqueles, né, que não sabe de onde vem nem para onde vai. Então, quer dizer, se nós andarmos em união com a cabeça através do corpo, você vai saber bem corretamente qual que é o seu lugar, na medida em que a vida do Senhor for amadurecendo na nossa vida. Mas eu quero deixar claro aqui que tem um outro lado, em que tudo isso aí pode estar acontecendo, em que uma pessoa tem a sua vida com Deus, em que uma pessoa tem a sua comunhão com o Senhor, mas o que acontece muitas vezes localmente? O que acontece muitas vezes? E esse é um dos grandes problemas que nós vemos hoje que acontece, que é a igreja tentar ela mesma o encaixe desses membros. E isso acontece da parte de quem? Acontece da parte da liderança, né? E isso é um problema sério, porque quando a igreja tenta articular os membros dela mesma, entendeu? E nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 24, que está escrito assim: mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, irmãos, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Contudo, o que é que está escrito aqui nesse versículo? Deus coordenou o corpo. Você está vendo aí? Só tem um capaz de coordenar o corpo, que é Deus. Então não adianta a gente ficar pegando o irmão e dizer: ó, você tem jeito para isso, você tem talento para aquilo, você acha que você vai funcionar aqui, acho que é melhor, ó, você não tem o dom da palavra, você não tem o dom daquilo, ó, você não pode orar, quem pode orar é o outro. Não, você é o seguinte, não, eu vejo que você tem aí esse chamado para evangelismo, mas eu vou designar aquele outro irmão lá, ó, é ele que eu acho que
que vai funcionar no ministério evangelista. E vira uma bagunça daquele jeito que o corpo fica todo descoordenado, porque Deus é que coordenou, mas o homem quer dizer ele mesmo, porque ele precisa ver, ele não tem fé, ele não faz isso porque Deus coordenou, ele não faz isso porque ele está sem o entendimento, ele não consegue ver o desenho que está na palavra que Deus designou, que Deus estabeleceu, entendeu? A palavra, anomazou, ele designou, ele estabeleceu, ele coordenou. Então, essa é uma situação, irmãos, que às vezes a pessoa até tem, mas sabe qual é o problema com esses talentos? É que eles não servem para nada. Então, quando existem esses talentos que às vezes são designados na igreja local, eles não servem para nada. Vai funcionar em determinado lugar, aí vai dar uma discussão, dar uma contenda, aí aquela determinada situação não vai para frente, aí começa tudo de novo, e aí coisas começam a acontecer, porque o irmão acha que o outro não está funcionando direito, e fica aquela coisa, e a obra não anda, a obra fica ali parada, e vai, dá uma arrancada aqui, dá uma arrancada ali. Por quê? Porque não se tem o entendimento que quem coordenou é Deus. Então, à medida que determinado irmão começa a mostrar que Deus está fluindo na vida dele, determinado dom, eu abro o espaço para que ele flua naquele chamado, ele vai contribuir, ele vai cooperar. Então, não adianta nada, irmãos, nós temos a eloquência sem Cristo. Não adianta nada termos a capacidade de convencer se não tiver Cristo. Precisa passar pelo altar, precisa passar pela cruz. Então a necessidade que nós temos hoje é de ganhar a visão do corpo de Cristo, do ministério no corpo de Cristo, para que então nós estejamos sendo conduzidos pelo Senhor, cada um na sua função. Deus coordenou o corpo. No que concerne a essa esfera, na prática, nós devemos saber que a vida, ela sempre deve vir na frente da função. Na prática, você vê que determinado irmão, ele tem a sua vida com Deus. Não, mas eu preciso ver. Eu preciso ver ele fazendo isso, ele fazendo aquilo, ele fazendo... Irmãos, isso é um grande erro. Não estou dizendo que vamos tomar decisões de qualquer maneira, mas peraí, há quanto tempo determinado irmão está caminhando com você? Há quanto tempo determinado irmão está mostrando evidências de que ele é um membro desse corpo que está fluindo algo, mas você decide se ele vai fluir ou não. É como eu disse, o problema da hierarquia eclesiástica é isso, é que esse tablet aqui, ele é branco, né? E às vezes eu, como um membro comum, porque a ideia que se tem é que o pastor é tal, é o pastor, o que ele falar está falado, o que ele disser está dizendo, e vai por aí fora. Então, o povo, por falta de entendimento, tem medo, às vezes, de questionar, tem medo, às vezes, de falar, pastor, não, o senhor falou uma coisa, tá errado. Não pode, é o pastor, é o homem de Deus, se eu ir contra, eu vou estar desobedecendo. Irmãos, acorda, em nome do Senhor Jesus, acorda, veja o que Deus está querendo. Não é para você desonrar o ministério, não é para você. Será que nós precisamos discernir o que é desobediência, o que é insubmissão. E aquele irmão tão simples, chegar e falar, irmãos, esse tablet aqui, ele é branco. Mas aí, chega o pastor e fala, não, irmãos, esse tablet aí, ele é vermelho. E você acha que os irmãos vão questionar? Mesmo
o tablet sendo branco. Mas por quê? Porque falta entendimento da palavra. Falta o conhecimento da palavra. Para poder questionar aquele ministério que está saindo fora. Mas se não temos conhecimento da palavra, vamos questionar o quê? Muita coisa é falada fora da palavra. Cansei de ver, às vezes, ministério falando coisas que não está na palavra ou que está fora do contexto da palavra. E eu fico assim, meu Deus. Então, irmãos, acontecendo isso aí, né? O que nós vemos, fala assim, ó, eu tenho entendido aqui na minha cabeça, ou no meu ministério, que você tem um talento para isso. Acho que o seu lugar no corpo de Cristo é esse. E aí ele coloca a pessoa lá para exercer. Não. Deixa que o Senhor trabalhe aquela vida. Deixa que ele vai fluindo, vai liberando. Mas à medida que Deus vai trabalhando aquela vida, abra seus olhos para poder receber dos benefícios do ministério daquele irmão. Mas pode acontecer que nós muitas vezes na nossa ignorância, a gente fica ali e fala assim, não, eu vou orar, vou esperar, se vir um anjo aqui me falar, e vou esperar Deus me falar, que o irmão é para aquele lugar, que aquele irmão ali está fluindo de fato esse ministério. Eu quero te falar uma coisa aqui, ó. Vai lá no livro de Coríntios e veja lá o que Deus já falou. Ele falou aquilo. Aquele é o desenho dele. Amém, irmãos? Eu vou encerrar aqui porque já são 26 minutos. Eu não quero ficar fazendo vídeo muito grande. E depois nós vamos dar sequência. Tem muita coisa para falar. Às vezes eu estava meditando nesse estudo e Deus vai acrescentando tanta coisa e a gente vai crescendo mais, a gente vai entendendo mais e vai escrevendo, mas ali Deus vai nos levando em outros lugares, outros versículos, outros textos, e a gente começa a ler ali, e vem um entendimento, e a gente escreve, e vai ficando muito grande. Esse estudo ele é muito grande. Então, vou parar por aqui e depois a gente dá sequência em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Amém?